Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava aqui pensando em umas coisas e aí me veio à mente Salmo 121, né? Que diz assim: Levantei os meus olhos, levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, muitas vezes a gente, na nossa rotina tão maluca e atarefada e tantas coisas pra gente fazer e acontecer, a gente acaba se perdendo e a gente acaba olhando muito pros obstáculos, né, pros montes da nossa vida, das dificuldades da nossa vida. E aí, como diz aqui, esse salmo que eu acabei de ler, a gente se questiona, né? Uau, de onde que vai vir o meu socorro? De onde que eu vou tirar uma solução para esse problema? De onde que eu vou tirar uma solução para resolver isso ou aquilo? E aí, no próprio Salmo, nos dá a resposta. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, às vezes a gente deixa de olhar para Jesus, de olhar para Deus, de olhar para aquilo que eles podem fazer por nós e ficamos muito presos aos montes da nossa vida. Os montes da nossa vida podem ser muitas coisas, muitas circunstâncias, sabe? Muitas dificuldades e a gente foca muito naquilo e esquece de focar em Deus, de olhar para Ele, para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele quer mover, sabe? Nós mulheres, principalmente, a gente tem essa questão muito de querer resolver tudo ao mesmo tempo. E acaba que às vezes a gente se perde nisso. E a gente precisa entender que Deus é quem deve estar à frente, que Deus é quem tem que resolver por nós e a gente deve entregar isso para Ele, para que Ele resolva. Nós precisamos estar sempre olhando para Deus, para Jesus, para que a gente não se perca no caminho, para que a gente não venha sofrer coisas que não eram para acontecer, porque nós desviamos o nosso foco do alvo, nós desviamos o nosso foco daquilo que Deus tem para nós. Assim como Pedro, naquela passagem que ele andou sobre as águas, os discípulos estavam no barco, Jesus, né, não estava com eles, teve uma tempestade, e aí no meio da tempestade eles viram um homem andando sobre as águas. Em algum momento, alguém entendeu que era Jesus que estava vindo ali. E aí Pedro falou para Jesus, né, me manda ir ter contigo, que eu vou poder andar sobre a água também. E aí Jesus falou, então vem. E aí Pedro foi, só que em algum momento, durante o percurso do barco até Jesus, Pedro olhou para a tempestade, para os ventos, para a água e não para Jesus. E aí o que aconteceu? Ele afundou. Por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias. E aí muitas vezes eu e você olhamos mais para as circunstâncias do que para Jesus. E aí nós também afundamos. E aí nós também nos perdemos no meio desse percurso. Por quê? A gente olha para as circunstâncias, eu não vou conseguir, eu não sei como fazer. Deus sabe como fazer. A gente só precisa olhar para Ele, a gente só precisa perguntar para Ele, a gente só precisa colocar nas mãos dele que Ele vai fazer por nós. Ele vai nos dar sabedoria, instrução para que a gente faça da maneira correta, para que a gente tenha isso como uma maneira certa do que fazer. E pode ser em qualquer área, emocional, espiritual, financeira, casamento, qualquer coisa. Os nossos problemas, eles devem estar primeiro nas mãos de Jesus, porque é Ele quem vai resolver por nós. Enquanto nós estivermos olhando para Ele, nós não vamos afundar.